Eu já postei no meu canal 4 vídeos que mostram como um conflito nasce e se desenvolve, crescendo numa espiral, né, se desenvolvendo numa espiral, aumentando a sua intensidade. E agora eu resolvi fazer uma sequência de vídeos para mostrar como nós podemos aliar a realidade à nossa volta para entender as nossas forças, o que existe à nossa disposição para resolver conflitos de forma construtiva, preservando os nossos relacionamentos e obtendo resultados melhores. Eu nasci, cresci e moro em Brasília. Como vocês já puderam perceber, eu estou aqui na Praça dos Três Poderes. E eu vou usar essa praça para fazer uma analogia com os nossos poderes, com as nossas forças que estão à nossa disposição quando nós precisamos resolver um conflito, resolver uma diferença com uma outra pessoa. Lá atrás nós temos o poder executivo, representado pelo Palácio do Planalto, onde o governo realiza os seus planos e as suas estratégias. Atrás de mim nós temos o famoso Congresso Nacional, representando aqui o poder legislativo. E mais ao sul nós temos o poder judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal, onde nós vemos lá no fundo o Palácio do STF. Quando nós falamos em resolução de conflitos, nós temos um quarto poder, uma quarta força, que permite gerar um equilíbrio entre os 3 outros poderes. E é assim também na nossa vida. Essa quarta força é a chave para a resolução construtiva de conflitos. Você vai conhecer esse quarto poder aqui nesse vídeo. O nosso ponto de partida é o nosso poder de definir o que é importante para a nossa vida e quais são os princípios que vão sustentar a realização dos nossos principais interesses. Ali no Congresso Nacional existe uma pauta de assuntos que precisam ser conversados e decididos. Da mesma forma, na nossa vida, né? Nós temos na nossa vida pessoal, na nossa vida social, na nossa vida profissional, uma pauta de assuntos que nós precisamos conversar e decidir para realizar aquilo que é importante para a gente. Alguns assuntos nós podemos resolver sozinhos, não depende de ninguém. Mas outros assuntos nós precisamos conversar, decidir em conjunto com o outro. E nós temos essa força, né, esse poder de conversar, de tentar influenciar o outro para fazer algo que é importante para a gente, que pode nos ajudar a alcançar um determinado resultado, um determinado objetivo. Aqui no Congresso Nacional, os debates são constantes. O poder de argumentação ele é exercido a todo momento para defender uma ideia ou uma proposta. Do mesmo modo como a gente faz na nossa vida, quando a gente argumenta com um sócio, com um parente, com um filho, com um vizinho, com um colega de trabalho, com um parceiro comercial. E esse é um processo dinâmico. Como sociedade, nós temos que resolver várias questões. E é aqui no Congresso que se discute como essas questões, de forma geral, inicialmente, né, se argumenta como essas questões vão ser resolvidas. Questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à educação, questões relacionadas à segurança, à economia. Mas como indivíduos, nós também temos que resolver questões parecidas, né? Questões relacionadas, por exemplo, à nossa saúde, dos nossos familiares, nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta. Questões relacionadas à nossa educação, a educação dos nossos filhos, das pessoas que estão à nossa volta. Questões relacionadas à nossa segurança, né, individualmente, das pessoas que convivem com a gente. Questões relacionadas à economia, ao orçamento mensal, familiar. Todas essas questões também fazem parte do nosso dia a dia como indivíduos.
O mesmo se aplica, por exemplo, às empresas. As empresas precisam resolver suas questões relacionadas à sua saúde financeira, à sua saúde de ambiente, né, onde as pessoas trabalham, questões relacionadas à educação, como treinar, como formar as pessoas, né, para desenvolverem um trabalho cada vez melhor, questões relacionadas à segurança, questões relacionadas à economia e assim por diante. Então nós temos esse poder de argumentar, de definir regras de como as coisas vão ser resolvidas, de como as questões vão ser resolvidas. Da mesma forma como o poder legislativo, nós temos esse poder, nós como indivíduos. Mas o poder de argumentar, de definir regras, de estabelecer parâmetros, não é suficiente. É importante também depois colocar tudo isso em ação, né? Colocar, executar tudo aquilo que foi definido como ponto de resolução. E aí que entra um outro poder, um poder de ação, um poder que coloca em prática aquilo que nós definimos como direção. E aqui é onde entra o nosso poder executivo, que é a nossa capacidade de colocar em prática as ideias que foram pensadas para resolver as nossas demandas. E aqui a gente pode escolher se a gente vai agir unilateralmente, independentemente da vontade ou do consentimento do outro, ou se a gente vai agir em conjunto, com o consentimento do outro, com uma ideia estabelecida em conjunto, que também prevê uma ação em conjunto, ou pelo menos que o outro concorde com as ações que você vai fazer e você concorde com as ações que o outro vai fazer. De qualquer forma, nós vamos dar um passo concreto, nós vamos agir. E a gente vai precisar escolher, porque nós temos esse poder de ação. O ponto é que muitas vezes, quando nós agimos unilateralmente, existem algumas consequências. Se a ação era necessariamente ou era importante que fosse feita em conjunto com o outro ou com o consentimento do outro. Como a gente já comentou aqui, em alguns casos a gente não precisa disso, né? Somos nós que decidimos e aí as nossas ações podem ser feitas sozinhos, né? Unilateralmente. Em outros casos não. De qualquer forma, existe o poder, nossa capacidade de colocar em prática algo e a gente precisa escolher e pensar também sobre as consequências de realizar isso. Ou seja, de qualquer forma, em todas as situações de conflito, o nosso poder de ação, de execução, está sempre presente. Do mesmo modo que o governo, por exemplo, representando ali o poder executivo, não pode agir ao seu bel prazer, desrespeitando leis, regras que já foram decididas, né, que estão estabelecidas. Da mesma forma, a gente também não pode, nas nossas ações, desconsiderar algumas regras, algumas bases, algumas referências, quando a gente está tentando resolver os nossos conflitos. Por exemplo, uma empresa não pode descumprir um prazo contratual só porque ela entende que ela deve mudar o prazo e não precisa fazer aquela entrega, por exemplo, ou não considerar aquela demanda. Ou então um proprietário de um apartamento não pode resolver despejar o inquilino com as próprias mãos. Da mesma forma que um ex-cônjuge também não pode resolver parar de pagar a pensão e diminuir o valor, ou então diminuir o valor da pensão a seu bel prazer no momento que ele achar que deve fazer isso, sem nenhuma consequência. Ou seja, quando isso acontece, né, quando essas ações são colocadas em prática sem um alinhamento com o outro lado ou desrespeitando uma determinada regra, porque nós temos o poder de agir, mas quando a gente vai além, passa dos limites ou não observa determinadas proporções, aí entra em ação um outro poder, um outro poder que nós temos, todos nós temos na hora de resolver os nossos conflitos. Se nós não concordamos com um curso de ação, com uma ação que o outro faça em relação a gente, nós temos ainda um terceiro poder, que é o poder de reivindicar aquilo que é o nosso direito, aquilo que nós entendemos ser, dentro daquela situação, uma proporção que não está sendo bem equilibrada, ou que algo que nos pertence, um tipo de situação,
acabou sendo violada. Nós podemos garantir essa possibilidade de conseguir aquilo que é importante para a gente, utilizando esse poder também. Caso o poder do diálogo, o poder da negociação, da argumentação e da ação em conjunto não funcionem, não tenham caminhado para o sucesso. É interessante porque também no poder do direito nós temos que verificar as obrigações, né, os nossos deveres. Esse é um poder muito forte, esse é um poder que está sempre ali à nossa disposição, como um conjunto de referências, aquilo que seria importante nós observarmos, que independe da nossa vontade, independe da vontade do outro e se torna um poder, uma força muito presente, que pode ser utilizada nas situações de conflito, que é o poder da referência do que a sociedade entendeu como o adequado, como naquele caso específico, qual é a proporção que foi definida especificamente na lei, por exemplo. Esse é um poder muitas vezes, muito mal utilizado, ou utilizado de uma forma para coagir o outro, ou para ameaçar o outro. Mas ele pode ser utilizado também como um ponto de referência, de uma forma mais adequada, de uma maneira que gere nas pessoas a capacidade de compreensão, de consciência daquilo que pode e não pode ser feito, daquilo que pode estabelecer uma harmonia dentro de uma relação, seja contratual, seja entre vizinhos, seja entre sócios, enfim, na sociedade como um todo. Um grande poder que muitas vezes é negligenciado ou utilizado de uma maneira não tão adequada para resolver de maneira construtiva os nossos conflitos. Mas qual é a força? Qual é o poder, né? Essa quarta força que eu comentei aqui no começo do vídeo, que pode fazer com que todos esses três poderes se harmonizem, se coloquem de maneira a atuar de maneira complementar. Que quarto poder é esse? Que quarta força é essa? A gente vai ver em seguida. E para falar dessa quarta força, desse quarto poder, eu vim aqui para frente do Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores. O órgão que representa o trabalho de assessoramento ao governo, que diz respeito ao estabelecimento de relações diplomáticas com os outros países. O quarto poder é o nosso poder de manter relações diplomáticas com todas as pessoas do nosso círculo pessoal, familiar, social e profissional. Esse poder de agir diplomaticamente é o poder que faz com que todos os outros três poderes, o poder de persuasão, né, o poder de argumentação, de estabelecimento de um consenso em direção à resolução de um problema, a definição de um percurso para um resultado, o poder de agir, né, e o poder de discernir qual é a proporção correta nas situações, o poder que une todos esses outros três poderes, que faz com que eles possam atuar de forma harmônica, é o poder da diplomacia. A atitude diplomática permite que nós, em qualquer momento da escalada do conflito, e a gente já conversou sobre isso nos outros vídeos aqui do canal, explicando todo o percurso, todas as etapas do desenvolvimento de um conflito até onde ele fica mais acirrado. A atitude diplomática permite, desde o início, no meio ou no final, resgatar a nossa possibilidade de conseguir um resultado melhor com o outro, quando a gente está disputando ou a gente está tentando resolver alguma diferença. A atitude diplomática permite, desde o início, a gente estabelecer uma nova forma, uma forma diferenciada de relacionamento com o outro. Se o conflito já está um pouco escalado, um pouco acirrado, permite que a gente retome um ponto, retome um processo de reestabelecimento da relação num nível de relacionamento mais adequado, de maior confiança, de maior segurança. Se a gente já está muito adiantado lá na escalada do conflito, lá em cima na espiral, também a atitude diplomática pode nos ajudar. Mas o que é especificamente uma atitude diplomática? Como é que a gente pode utilizar fazer essa analogia
né, com os órgãos diplomáticos do Brasil, quando a gente ouve falar sobre uma solução diplomática, quando a gente ouve falar, foi estabelecida uma relação diplomática com o país tal, ou foi interrompida, né, a relação diplomática com o país tal, o país X mandou o seu embaixador retornar, ou seja, dando um sinal de que aquelas negociações, aquelas conversas, aqueles diálogos estão interrompidos. Né? O que quer dizer? Como é que a gente pode usar e fazer essa analogia para a nossa vida? Uma atitude diplomática, de forma geral, ela presume alguns fatores, alguns aspectos fundamentais para que ela seja efetivamente considerada uma atitude diplomática. Né? Acho que o primeiro fator que se presume de uma atitude diplomática é a consideração do outro, né? Legitimar o outro que está à sua frente. Como os países fazem, né? Quando consideram um outro país, né? Aquele país como uma nação. Ou seja, quer dizer que aquele país ou aquela pessoa, na analogia que a gente está fazendo aqui, ela tem a legitimidade de ter os seus interesses, de ter as suas vontades, de ter as suas preocupações, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de querer, né, obter determinados resultados, as suas necessidades. Ou seja, nós precisamos fazer essa analogia levando em consideração que a atitude diplomática, ela legitima o outro, né? E esse é o primeiro passo da nossa atitude, é olhar para o outro à nossa frente e ver esse outro da mesma forma como nós somos, né? De forma geral. Nós temos interesses, nós temos limitações, preocupações, impedimentos, vontades, desejos, medos. Tudo isso deve ser considerado, né, na atitude diplomática, ou seja, eu parto do princípio de que eu e o outro temos esses pontos em comum. Ele tem necessidades que precisam ser resolvidas, eu tenho necessidades que também precisam ser resolvidas. E quando existe uma interdependência entre eu, né, entre a minha situação e a situação do outro, então nós precisamos sentar e conversar. Então um outro ponto fundamental que se presume na atitude diplomática é a comunicação, uma comunicação efetiva, uma comunicação que acontece de forma bilateral. Um outro ponto de fundamental importância para a atitude diplomática é o relacionamento. A atitude diplomática considera o relacionamento como algo fundamental. Ele tem que ser tratado com cuidado. Ele tem que ser tratado com todo o cuidado para que ele não coloque a perder a nossa possibilidade de conversar, de trocar informações, de entender melhor quais são as questões de cada lado e como que a gente pode sentar juntos e resolver. Portanto, o relacionamento é fundamental, um relacionamento de respeito, de segurança, de confiança. Uma atitude diplomática também presume que a gente esteja disposto a negociar com o outro, a chegar numa solução, a conversar para chegar num resultado consensual. Então essa força que nós temos, essa capacidade de diplomacia que nós temos, ela é a força, ela é o poder que ajuda os outros poderes a terem maior efetividade. O nosso poder de argumentação se dá de uma forma diferenciada quando nós utilizamos a força da diplomacia. Permite que o outro também entenda que ele é respeitado, de que as ideias dele são consideradas, de que a comunicação está acontecendo de uma maneira construtiva e fluida, efetiva, de que está, à medida que a gente se comunica, de que a gente conversa, de que a gente argumenta, a gente percebe que a gente consegue gerar compreensão. Isso permite com que a gente continue no processo de comunicação, de argumentação, de conversa, de tentativa de influenciar um ao outro nas suas ideias, nas suas propostas. O poder da diplomacia também influencia e reforça o nosso poder de ação, porque presume que a gente leve em consideração o outro lado e, portanto, as nossas ações, as ações que nós temos como ponto de referência que nós vamos realizar,
nós incluímos o outro informando, incluímos o outro consultando, incluímos o outro combinando que tipo de ação pode funcionar melhor para a gente resolver um problema que é comum, para fazer uma tomada de decisão comum. E o poder da diplomacia também influencia no poder judiciário, vamos dizer assim. No poder de termos o discernimento de verificar quais são os nossos direitos, mas também quais são os nossos deveres. Quais são os direitos do outro e quais são os meus deveres em relação ao outro. E ajudar o outro também a enxergar quais são os meus direitos e quais são os deveres dele em relação a mim. O poder da diplomacia permite que essa tomada de consciência aconteça num nível não coercitivo, aconteça num nível onde a gente consegue estabelecer parâmetros comuns e a partir desses parâmetros comuns decidirmos, vamos utilizar o poder judiciário ou vamos antes fazer uma tentativa ainda mais profunda, ainda mais concreta de negociar um com o outro, de tentar chegar num consenso, de tentar chegar num resultado que seja construtivo e que seja benéfico tanto para mim quanto para o outro. Quais foram as opções que a gente ainda não pensou? Quais foram as possibilidades, as estradas que a gente ainda não conseguiu juntos, levando em consideração o conjunto de referências, por exemplo, legal, de mercado, de costumes, de regras, que é o poder do judiciário, né? Que é o poder das leis, que é o poder das referências objetivas que podem ser utilizadas para que fora do judiciário, a gente poder, utilizando o poder da diplomacia, fazer essas avaliações, essas reflexões, essas leituras de cenário em conjunto. Então fica aqui essa reflexão, usamos aqui o cenário de Brasília, também como uma homenagem, porque é a cidade que eu nasci, a cidade que eu moro, a cidade que eu cresci e a cidade que comemora 60 anos da sua fundação agora esse ano, em abril de 2020. Mais do que isso, a minha ideia era dar para vocês essa dimensão de que nós temos muito poder quando estamos negociando, quando estamos tentando resolver os nossos conflitos. O ponto é que existe um poder que regula todos os outros, que é o nosso poder de negociação de forma construtiva. Em outras palavras, é o nosso poder de diplomacia. É pela diplomacia que nós evitamos as guerras. É pela diplomacia que nós chegamos ao consenso. É pela diplomacia que nós conseguimos construir relacionamentos duradouros, relacionamentos de valor duradouros. E é pela diplomacia que a gente consegue manter os relacionamentos que são muito importantes para nós e que eles possam se manter dentro de um padrão saudável ao longo da nossa existência. Então fica aqui a reflexão. O poder da diplomacia ajuda o poder da argumentação, ajuda o poder da ação e ajuda o poder do discernimento. Ajuda que a gente tenha mais poder para saber como não entrar numa escalada de conflito. E se a gente entrar, como desescalar o conflito de forma efetiva e construtiva.